Amém? Nós estamos iniciando a campanha da fé. Esse é o mês de fé, o mês de agosto é o mês de fé. E esse é o primeiro culto, se eu não me engano, da campanha da fé. Toda sexta-feira é um culto que nós dizemos que confiamos em Deus e tem a palavra do mês profético, dos 12 dias proféticos, e o mês de agosto é o mês de fé. Então, vamos falar sobre fé, né? Amém, irmãos? Abram então sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Palavra muito conhecida de todos os irmãos. Eu acho que todos nós conhecemos o que está escrito. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vamos repetir de novo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É isso, irmão? É isso que está escrito aí? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Pai maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor Deus, eu desejo, Pai, ser um canal de bênção para os meus irmãos, para todos aqueles que estão aqui dentro, Senhor Deus, da Tua casa de oração, todos aqueles que vieram buscar, Senhor, de Ti, um conforto, um carinho, Senhor Deus, a Tua santidade, Pai, a Tua pureza, que vieram buscar de Ti, Senhor Deus, a Tua manifestação. Deus, que hoje o Senhor venha conceder, Senhor Deus, todas a Tua sorte de bênção e graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, e te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então só a palavra de Deus vai te trazer fé. Só a palavra de Deus que vai trazer a entidade do Senhor na sua vida, a intimidade dele com você, é através da palavra. A palavra é um alicerce fundamental para todo cristão. Eu e você, nós, quando conhecemos a Deus, passamos a conhecê-lo ainda mais através da palavra. Nosso coração é quebrantado através da palavra. Nossa vida é transformada através da palavra. Tudo que nos rodeia no nosso mundo, a gente tem que estar firmado na palavra. Porque a palavra é o que para nós? Ela é vida. A palavra é vida. E a própria palavra de Deus nos revela que no capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no primeiro versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A própria manifestação da palavra é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo na nossa vida é que a gente pode adquirir uma fé sobrenatural. Porque existe dois tipos de fé. Uma fé natural, que todo ser humano tem, a gente aprendeu isso já aqui na igreja, e uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser tratada, ela tem que vir através do Espírito, né? Mas antes da gente chegar na fé, a gente tem que falar da palavra. E eu separei um capítulo 5 de Lucas para falar um pouco da grandeza de Jesus Cristo, da palavra que Jesus Cristo é. Pois a multidão, no capítulo 5, diz que a multidão apertando Jesus buscava ele para ouvir a palavra. Eles tinham sede da palavra, está logo no versículo 1. Eles tinham sede da palavra, eles queriam ouvir a palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. A multidão era de tamanho, gente, que Deus, Jesus Cristo, olhou 2 barcos, escolheu um barco, o de Simão. Claro, nós sabemos, tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não escolheu o barco de Simão à toa. Ele não escolheu o barco por causa de que era um barco comum, não.
É porque o Simão estava dentro do barco. E ele tinha um propósito na vida de Simão, como ele tem um propósito na minha vida, como ele tem um propósito na sua vida, como ele tem um propósito em tudo que ele faz na nossa vida. Porque os nossos caminhos são levados e guiados pela vontade de Deus. Amém? Então Deus tinha um propósito e escolheu o barco de Simão e entrou. E ele dali do barco de Simão afastou um pouquinho da areia da praia e ensinava a multidão de dentro do barco. Jesus Cristo, a própria palavra, ele veio para nos dar a palavra. Para que nós pudéssemos ter a consciência, a verdade, a vida para nós. Porque ele quis entregar a vida para nós. E ele é a vida. E ele fazia isso de bom grado, como todos nós estamos fazendo. Deus, ele ama, ele nos ama e ele quer o melhor para cada um de nós. E a multidão apertando a ele, ele não deixou pegar e ficar, não se deixou enfraquecer devido à multidão de pessoas, mas ele procurou uma estratégia, uma melhor saída para poder ensinar o povo melhor. Que provavelmente o povo não entendia, ou então não prestava atenção direito, porque estavam todos querendo estar junto dele, próximo dele, agarrando ele. E ele se afastou do barco, das pessoas, e ficou dentro do barco com Pedro. Nisso, ele ensinou a todos dali. E no final, quando ele acabou de falar com Pedro, quando ele acabou de falar com a multidão, ele disse a Pedro: vá, lança-te ao mar alto e pesca. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão ficou perplexo. Simão ficou atônito, porque ele pescou durante toda a noite. Muitas vezes eu e você, pela força dos nossos braços, tentamos com mais atitude do que quando Deus nos manda fazer algo. Eles tentaram durante toda a noite pescar e não pescaram nada. Voltaram, quando Jesus encontrou com eles estavam lavando as redes. Porque o pescador ele não pode deixar a rede cheia de sal, que senão ela esguiça, ela estraga, ela arrebenta. Então eles estavam lavando a rede. Eles estavam já guardando o seu material. Mas aí Simão faz algo. Senhor, mestre, ele diz mestre. Nós tentamos pescar a noite toda e não pegamos nada. Havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, assim farei. Quando Deus te der uma ordem, meu irmão, quando Deus te der uma ordem, minha irmã, quando Ele falar algo para você, faça. Porque grandes bonanças do Senhor entrarão na sua vida, porque o caminho do obediente, o caminho da pessoa que ouve a palavra do Senhor e guarda e obedece, ele é regozijado de muita benevolência, e a benevolência do Senhor chega à vida daqueles que são obedientes. Um fundamento principal das nossas vidas cristãs é obedecer a palavra de Deus. Ele ainda não tinha conhecimento completo de Jesus Cristo, mas ele foi agraciado porque ele foi um escolhido. E por ele ter sido um escolhido, Jesus Cristo pregando do barco dele, ele teve a oportunidade de contemplar, de ver e ouvir toda a palavra que Jesus Cristo falava à multidão. Aquela palavra entrou no seu coração e ele creu que era possível, sim, pela palavra daquele homem, daquele senhor, daquele mestre, que ele nunca tinha ouvido falar tais coisas, ele nunca tinha ouvido falar daquela forma, ele nunca tinha ouvido falar daquele jeito, e ele, por ouvir todas as palavras do Senhor, ele o fez. E foi. Mas ele foi crendo. Será que ele foi mesmo certo do que ele ia encontrar? Muitas vezes na nossa vida há uma pontinha de dúvida, há uma pontinha de incredulidade, há uma pontinha de insatisfação, há uma pontinha de arrogância, há uma pontinha de desunião, há uma pontinha de contenda, certas coisas que nós temos arrancado da nossa vida. Porque Deus vai fazer da mesma forma para nos mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E eu creio que Ele pegou e foi. Mas logo abaixo vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado, vou. Foi. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, versículo 6. E rompiam-se-lhes a rede. Por que se rompiam-lhes a rede? Por que tinha tanto peixe? E se eles pescaram no mesmo lugar e nada tinha? Por quê? Porque a palavra de Deus atrai até os animais. Todos os animais da terra, tudo que está ao nosso redor é sujeito à palavra de Deus. Deus fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz aquele monte daqui para colar e ele lança-te no mar, e ele vai. Porque todas as coisas são sujeitas à palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava falando com Pedro naquele barco, falando com a multidão daquele barco, os peixes, provavelmente, Deus estava dando uma ordem aos animais para que se aproximassem da margem, para que se aproximassem do mar. Apesar que eles foram pescar no mar alto, mas nada acharam naquele lugar. E eles foram no mesmo lugar. Eles foram no mesmo local e lá, pela ordem de Deus, lá a gente colhe, gente. Quando a gente está num lugar que não é da vontade de Deus e a gente sai, você vai voltar para o mesmo lugar quando for a vontade de Deus e lá você vai colher em abundância. Lá você vai soberjar a sua fartura na sua vida, vai soberjar as coisas de Deus na sua vida, porque você foi obediente a Deus. E esse é o poder da palavra de Deus. É um poder que não se dá para explicar, é um poder que não se dá para comparar, porque é indivisível, ele não existe, ele é uma coisa incompreensível aos olhos humanos, mas para aquele que anda no caminho do Senhor e tem os olhos espirituais, você entende muito bem o quão é poderoso a palavra do Senhor. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quando Pedro fez isso, foi um sinal claro que ele não foi com essa satisfação toda, ele não foi com esse achômetro ou com essa certeza que ia colher bastante peixe, ele foi limitado, como muitas vezes eu e você vamos limitados às ordens de Deus. Muitas vezes nós somos limitados naquilo que Deus nos ordena. E ele foi limitado. E quando ele enxergou a grandeza tal, o tamanho da bênção, da benevolência de Deus na vida deles, através daquilo que ele estava fazendo, ele reconheceu que ele era falho e pecador e se prostrou diante dos pés do Senhor. Mas Deus, como conhecimento de todo que ele tem, ele sabia que Pedro tinha um coração aquebrantado e que Pedro reconheceria que era um pecador. Na nossa vida cristã, nós temos que estar sempre reconhecendo o quanto nós somos falhos e pecadores e estar pedindo perdão a Deus. Você tem que pedir perdão a Deus pelo seu levantar, falto a quando você se levanta. Muitas vezes eu me levanto, gente, não oro. Eu estou falhando, eu estou em pecado. Eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Eu não orei de manhã. Eu tenho que pedir perdão a Deus quando eu deixo de dar graça no meu alimento, porque a palavra de Deus diz, dei graças a tudo. Eu tenho que pedir perdão a Deus quando eu não faço o que Ele me manda para um irmão. Eu tenho que pedir perdão a Deus quando eu deixo de lado a casa do Senhor para fazer outra coisa. Eu tenho que pedir perdão a Deus. E Ele perdoa, gente. Ele sabe que nós somos faltos, que nós somos limitados, que não temos as condições que Ele tem, mas Ele nos ama e Ele acredita em nós. Ele acredita em você, meu irmão. Ele acredita em você, minha irmã. E Ele vai estar sempre ali buscando levantar o seu astral, levantar a sua força, levantar o seu querer na sua vida, para que você possa estar cada vez mais próximo da imagem e semelhança dEle. E Ele faz isso com a gente. E Pedro se prostrou e pediu perdão a Deus. E disse que não era homem digno dele estar próximo, dele estar ali. Não era um homem que ele poderia estar junto, porque ele era um pecador. E Jesus disse, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Todo o coração quebrantado e arrependido,
Deus trabalha para a sua obra. Se você tem um coração quebrantado e arrependido, Deus vai fazer você, vai fazer a mim pegar e estar na obra dele, independente se seja num púlpito ou não, nós estaremos lá fora, agindo, correspondendo com toda a manifestação de Deus na nossa vida para com as outras pessoas. Amém? E essa é a palavra de Deus. Uma palavra verdadeira, uma palavra única. Em Provérbios 30, versículo 5 diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Deus é o meu escudo, Deus é o seu escudo, e a palavra dele purifica você, ela te limpa, ela te lava, ela faz com que você tenha a santidade, ela faz com que você tenha o resplendor do Senhor Deus na sua vida. Esse é o poder de Deus, na palavra dele. Você crendo na palavra dele, muitas coisas você fará. Você crendo na palavra deles, muito você se regozijará. Mas nós estamos num culto de uma campanha de fé. Nós estamos na campanha de fé. Mas a palavra inicial do culto foi: e ouvi a palavra de Deus. Eu comecei pela palavra para que a gente possa entrar na fé. Porque a palavra é o fundamento para que a fé venha entrar no nosso coração. Sem a palavra, a fé não vem. Muita gente usa da fé e depois se desvanece, se desvia e perde o sentido da coisa. Mas a palavra foi o firme fundamento para que a fé crescesse. Então primeiro a gente ouve a palavra, depois de ouvir a palavra, a fé ela começa a brotar no nosso coração. E o que é fé? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se espera e é a confirmação das coisas que não se vê. Mas, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 12, em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. E no versículo 9 está escrito assim: e a outros, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. A fé também é um dom espiritual, meu irmão. E é um dom que você e eu temos que buscar. É um dom que nós temos que estar trabalhando para que ele cresça cada vez mais na nossa vida. Se vocês forem olharem lá depois, bota aí versículo 1 Coríntios, capítulo 9, ou capítulo 12, versículo 9. A fé faz parte do grupo de dons espirituais que Deus entrega a cada um segundo a forma que ele quer. Mas essa fé dos dons espirituais é uma fé que transcende as outras fés normais, que é a fé que todo cristão tem, que já é uma fé sobrenatural, mas essa vai além, essa vai aquém, ela passa, ela transcende, porque é uma fé do dom do Espírito. Todos nós temos fé em Deus, ouvimos a palavra deles e colocamos a fé dentro do nosso coração. E acreditamos que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele fez todos os céus, que Ele fez o mundo, que Ele fez todas as águas, que Ele fez o homem, os animais, as árvores. Ele é o Deus Criador. Nós cremos que Ele é o Deus que tirou o povo do Egito. Nós cremos que Ele é o Deus que levou o povo no meio do deserto. Nós cremos que Ele é o Deus que levantou homens e mulheres para livrar o povo da opressão. Nós cremos que Ele é o Deus que fez homens e mulheres pequenos se tornarem grandes, como faz até hoje homens e pequenos aqui e mulheres pequenas que aqui estão, que hoje é empregado, amanhã será patrão, que hoje é funcionário, amanhã será chefe. Deus é o Deus que faz todas as coisas segundo a vontade dEle. Esse é o Deus que nós servimos e por essa fé nós estamos aqui servindo a Ele, porque nós acreditamos que Ele é capaz de fazer essas coisas, que Ele é capaz de nos levantar e nos tirar da situação que nós vivemos e nos colocar numa situação acima, reguardado debaixo das suas fortes mãos. Amém? E esse é o Deus que nós servimos e essa fé que nós temos. E tem a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é essa fé que você é capaz de falar para o monte se levantar e se lançar no mar e ele se lança. É essa fé sobrenatural. Hoje em dia, irmãos, infelizmente,
a gente tem visto que está um pouco escassa tal fé. A gente tem visto que está um pouco fraco um ser humano, mas a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e, se possível fora, até mesmo os escolhidos se perderiam. Então, cada vez mais que vai passando o século, que vai passando os dias, os meses, mais o Espírito de Deus vai estar sendo diminuído por nós mesmos, pela nossa limitação de pensamento. Ô irmão, como é que você fala um negócio desse que o Espírito de Deus está sendo diminuído? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, você vai ver que a palavra diz que não extingais o Espírito que há em vós. A gente pode extinguir o Espírito Santo. E a fé sobrenatural, ela vem pelo Espírito Santo. Mas eu não creio que ninguém aqui vai extinguir o Espírito. Pelo contrário, a gente vai florescer e crescer cada vez mais no Espírito Santo. Da mesma forma que está escrito em Salmo capítulo 92, que nós somos como árvores plantadas, que floresceremos e como as palmeiras do Líbano. Meu irmão, assim também nós também entraremos. Vou pular para me ler direito para vocês. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, nele próprio. Então, se você é justo e está firmado no Senhor, você vai florescer e vai crescer, meu irmão. E você vai produzir grandes frutos. Frutos bons, frutos dignos, frutos de arrependimento, frutos de ascensão do Deus Todo-Poderoso, fruto do Espírito Santo. Esses frutos você vai colocar na sua vida. E para mostrar para vocês essa fé sobrenatural, e ela é possível, meu irmão. Ela é possível de se alcançar. Eu convido vocês a abrirem em próprio Lucas, só folhear a folha, capítulo 7. Todos acharam? O centurião de Cafarnaum. Ô, meu irmão, uma fé sobrenatural? É. É uma fé sobrenatural desse homem. E é através dessa fé que nós hoje temos que sair daqui crendo que Deus é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. Todos conhecem a história do centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir tudo que Deus te ordena. A fé vem pelo ouvir e guardar no seu coração, lá no íntimo, bem com carinho, porque Deus tem trabalhado na sua vida. Guarda, zela por ela, porque ela é vida para você. E ele ouviu falar de Jesus. E enviou-lhe anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Meu irmão, você sabe o que é um centurião? Se eu não me engano, é em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13, vai dizer que o centurião era um centurião de alta patente. Um centurião de alta patente, além de ser um chefe de uma legião, ele também é chefe de mais outros 5 ou 6 centuriões. É um homem extremamente apto na guerra, é um homem que vai para a guerra, é considerado um capitão hoje em dia. A patente romana, um exército hoje normal, era como se fosse um capitão. Mas ele não ficava escondido, não. Ele ia para a batalha. Ele era um homem de posses, ele era um homem de coragem, ele era um homem que não se dobrava a qualquer um. Ele era um homem sujeito a vitórias, porque ele tinha determinação. Todo centurião tinha determinação. E eu e você, meu irmão, temos que ter a determinação de um centurião.
Porque nós vivemos numa batalha. Nós vivemos numa batalha espiritual. Todos conhecem as armas espirituais e lá está escrito que uma das armas espirituais é a palavra de Deus e ela é como uma espada que tem que ser muito bem manuseada. Ela é uma espada que tem que ser muito bem manuseada. Como um centurião, você tem que se levantar da sua posição e cada vez mais guerrear com vontade, com satisfação, com vigor, certo que Deus é contigo. Porque eles batalhavam crendo que um homem soberano como César merecia toda essa honra, todo esse louvor, toda essa adoração. Mas nós fazemos isso pelaquele que é o único Deus, o único Senhor, o único que é digno da honra, o único que é digno da glória. Nós levantamos a bandeira do Evangelho do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós temos que levantar com vontade, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar enfraquecidos, nós temos que dar a luta até o fim. Um centurião, ele batalhava de tal forma que se ele tivesse que morrer na batalha, ele morria, ele não retrocedia, ele não voltava. E Deus quer de mim e de você que a gente jamais retroceda. Ele quer que eu e você jamais olhemos para trás. Ele quer que eu e você prossigamos sempre. Porque Deus quer homens e mulheres com vontade e voluntariedade. E se o seu coração é voluntário para a obra do Senhor, se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, você tem que cada vez mais se levantar. E para você se levantar, é através da palavra. Aí é onde você tem que manusear bem essa espada. Porque essa espada fere muito mais do que qualquer arma existente no mundo criado pelo homem. Amém? Então o centurião era um homem de guerra. Era um homem de sangue. Ele era um homem que matava. Ele era um homem que não se dobrava a nenhuma adversidade. Ele estava sempre pronto para o combate. Mas esse centurião era diferente. Além de ter essas características, ele tinha outras características. Ele se compadeceu de um servo. Meu irmão, naquela época, um servo era a mesma coisa que nada. Era descartável. Hoje em dia também é assim. Quantos patrões têm os seus funcionários como sendo descartáveis? Ah, saiu esse, vem outro. Sempre vai haver alguém para te substituir. Mas esse centurião, ele tinha um amor diferente. Ele tinha um amor que Jesus Cristo nos ensina. Ele tinha uma caridade que é só vista pelos seus servos, pelos servos de Jesus. Ele se compadeceu do seu próximo. Ele se compadecia de um servo. Ele era diferente. Tanto que a própria palavra diz que ele levantou anciões para irem até Jesus. Ele enviou, ouvindo a palavra, ele enviou anciões até Jesus. E os anciões de Israel, judeus, falaram com Jesus: Senhor, é lícito que o conceda tal coisa, porque ele nos levantou a sinagoga, porque ele se compadece de nós, porque ele ama a nossa nação. Aquele centurião amava a nação de Israel. Os anciões falaram: ele ama a nossa nação. A palavra de Deus diz que todo aquele que ama o reino dos céus é chamado filho de Deus. Porque se você ama o reino dos céus e o seu coração está lá, é lá que está o teu tesouro. Aquele homem amava uma nação que não era dele. Aquele homem amava uma nação que não lhe pertencia. Aquele homem amava uma nação a qual eles subjugavam. Eles estavam ali em cima daquele povo, porque aquele povo era sujeito a Roma. Israel estava sujeito a Roma. E aquele homem amava aquele povo. Uma característica incomum para um centurião. Era uma característica incomum. E foi Jesus com eles. Quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Primeiro ele enviou os anciões. Depois ele enviou uns amigos. E dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno.
de que entres debaixo do meu telhado. Aquele homem com essas características muito melhor do que muito crente, ele se achou indigno que Deus, que Jesus Cristo, entrasse dentro da casa dele. Ele tinha compaixão, ele se compadecia do seu próximo, ele se preocupava com o povo a qual ele estava junto. Ele fazia muita coisa que às vezes eu e você, meus irmãos, deixamos de lado, sem processar aquela fé que muitas vezes nós dizemos que processamos, que fazemos. Ele não queria vanglória. Ele fazia tudo por quê? Por amor. Ele amava aquela nação. Ele amava as pessoas que estavam ao seu redor. Ele amava as pessoas que eram sujeitas a eles. Então, o princípio da nossa vida cristã é o amor. Então, nós temos que amar cada vez mais, porque Deus nos falou, amai uns aos outros como eu vos. Jesus Cristo é uma ordenança de Jesus. E esse homem amava. Amava de tal forma que ele enviou pessoas para irem até Jesus e Jesus, ouvindo, foi. Só que Jesus, ao ir, aqui a palavra de Deus eu não disse, os anciões rogaram-lhe muito. Muito. Jesus não foi assim, rapidinho, não, vou lá rapidinho, não. Os anciões tiveram que rogar muito. Quanto que nós estamos rogando pelo nosso próximo? Quanto que nós estamos rogando pelas pessoas que nos rodeiam? É muito ou é pouco? Você tem rogado muito pelaquele que está ao seu lado? Você tem rogado muito pelaquele que está do outro lado do mundo? Ou você tem rogado muito pelaquele que você nem conhece, mas que você sabe que é de Deus? Porque nós sabemos que existe um monte de missionário que está espalhado por esse mundo e está padecendo muito pela palavra de Deus. O quanto nós temos rogado por eles? Eu sou sincero, meu irmão, e eu confesso meu pecado aqui. Muito pouco eu tenho rogado por meus irmãos. E a nossa situação é essa. Muitas vezes nós fazemos essas coisas, mas nós temos cada vez mais nos cautelizar uma consciência limpa e pura para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus. E rogaram muito. Aí veio os amigos e falaram, ele não é digno que o Senhor entre debaixo da tenda dele. Assim são as palavras dele. Aí Deus, Jesus Cristo, pega e diz a eles. E por isso nem ainda... E eles continuam. E por isso nem ainda me julguei digno, outra vez, de ir ter contigo. Dize, porém, a palavra novamente. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Diga, porém, uma palavra, que o meu criado ficará são. Ele se arrependeu do que ele era, ele reconheceu, teve um reconhecimento que ele não era capaz, que ele não era um homem fiel, um homem bom. Ele teve um reconhecimento que ele era um homem de sangue, que provavelmente, quando ele soube que Jesus Cristo estava aí na casa dele, ele deve ter visto várias batalhas na sua mente, ele deve ter visto várias almas, várias pessoas a qual ele tirou a vida. Vocês acham que aquele homem não tinha muito sangue na sua mão? Da mesma forma que Davi, quando queria levantar o templo para o Senhor, em 2 Samuel, o Senhor pega e fala para ele, Davi, você não pode levantar o templo para mim, porque você é um homem que tem sangue nas mãos. Ele era um guerreiro como Davi. Mas Deus não olha isso, meu irmão. Era o ofício dele. Era o ofício dele. Ele era um homem de guerra e Deus reconhecia isso. E foi. E Jesus fala algo surpreendente quando eles disseram, basta uma palavra. Porque é isso mesmo que basta, meu irmão. Para a minha situação e para a sua situação mudar, basta uma palavra do trono de Deus e tudo vira, que tudo muda, que o nosso cativeiro vira de um lado para o outro, da forma dele e da vontade dele. Basta uma palavra do Senhor. Mas para isso ele tem que olhar para nós e tem que encontrar aquele arrependimento, aquele reconhecimento de não sermos dignos, de não sermos homens e mulheres que merecem
Ele tem que encontrar em nós um coração quebrantado e arrependido. Aí a palavra dele é pronunciada e todo o nosso cativeiro é mudado. Ele olhou para aqueles homens e enxergou, porque Deus enxerga, nós sabemos disso. Enxergou o coração do centurião e viu ali algo que eu e você temos que crescer dentro de nós. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Ele considerou a fé de um homem como a fé de uma nação. A fé de um homem subia acima da fé de uma nação. A nação que aquele homem